Amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém. Oi? Oi? Não, é porque senão vai clarear e vocês não vão enxergar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Para nós darmos início ao nosso seminário de interpretação bíblica. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Deus, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço, Pai, e eu te exalto na beleza da tua santidade. Senhor, neste momento, Senhor, eu quero te pedir a tua ajuda, o teu auxílio, Pai, porque o Senhor é o mestre. O Senhor é o mestre das Escrituras. O Senhor pode nos ensinar. O Senhor pode nos conduzir ao conhecimento correto. Então, que não sejam as nossas palavras, Pai. Deus, que não seja o nosso conhecimento, mas que prevaleça os teus. Então, nos guia, meu Pai, nesses 3 dias, para aprendermos da tua palavra. E que não só aprendermos, mas nos ensina a viver aquilo que vamos aprender. É que eu te peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, em que toda vida que adentrar, Senhor, por essas portas, que eles possam entender, Senhor, meu Deus, que o Senhor é real, que a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Senhor, que o Senhor hoje, o Senhor opera os mesmos milagres, porque o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou. Pai, então nos ajuda a entender, a compreender e a aplicar, Senhor, o que é certo e o que é correto, Pai, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Quem quiser Bíblia, é o que mais tem aqui, né? Tem aqui, tem dentro da cesta ali, ó. Se vocês quiserem. O bom é que quando nós estamos estudando, você faça isso com 2 Bíblias. Porque há uma diferença da gente, quando nós viemos no culto, é uma coisa, né? Mas quando nós estamos no momento de estudo, é sempre bom vocês ter 2, 3 Bíblias. E aí, né, antes de iniciar, antes de nós entrarmos no nosso tema, aí qual é o conselho que damos assim? Tá, tem um monte de Bíblia. Qual é a que eu uso na hora que eu estiver estudando? Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela tem várias traduções. A Bíblia, ela tem várias traduções. Então, qual é a que eu posso escolher para o meu momento de estudo? Né? Não é momento de culto que eu estou falando, estou no momento de estudo. Você está no seu devocional, você está ali estudando a Bíblia, no momento mais de aprofundamento mesmo. Quais são as Bíblias que eu posso usar? Você pode usar Bíblias de traduções diferentes. O bom é que você use uma Bíblia com a tradução um pouco mais antiga, porque a Bíblia, quando ela foi traduzida, ela foi usada 2 métodos de tradução. Tem aquela tradução que é palavra por palavra, que é a tradução formal, né, que então são as Bíblias um pouco mais antigas, como a King James, a Almeida corrigida. Ela é aquelas palavras que a gente achava um pouco mais complicadas, é porque elas foram traduzidas no sentido literal da frase. Então ela foi traduzida ali palavra por palavra. Só que também tem o jeito da tradução dinâmica. Então a tradução dinâmica, ela já não traduziu a Bíblia palavra por palavra. Ela traduziu mais do jeito assim, ela já traduziu o sentido da frase. Então essas Bíblias são a NAA, né? Por exemplo, eu tenho aqui a NAA, ela é a Nova Almeida atualizada, ela foi uma das primeiras Bíblias que foram traduzidas nesse sentido aí, na tradução dinâmica. Nós temos a nova tradução da linguagem de hoje, nós temos a NVI, a nova versão internacional. Então essas Bíblias, elas são mais atuais. Então quando você estiver estudando, qual é o bom? Que você tenha uma do modo literal e uma do modo contemporâneo. Então você pega uma Bíblia com a tradução um pouco mais antiga e uma com a tradução mais atual. Aí para você poder comparar as traduções. Porque, por exemplo, tem palavras que está escrito na forma literal que no nosso sentido, se você for ler hoje, não faz muito sentido. Por exemplo, se você for ler lá no livro de Êxodo, lá está lá as metragens do tabernáculo. Aí se você pegar uma Bíblia mais antiga, vai estar escrito assim, 20 côvados. Alguém sabe o que é côvado? Pois é, o côvado era a medida, né, que se eu não me engano, o côvado é essa medida aqui, ó. É daqui
para cá, né? Daqui para cá. Porque o que acontece? Quando o povo estava fazendo as coisas, eles não tinham a fita métrica que a gente tem hoje. Então, as medidas eram o quê? Era côvado, era palmos, era pés. Então, esses eram os tipos de medida. Com a nova tradução, você já não vai ouvir mais côvado. Você já vai ver esses centímetros sendo traduzidos para o nosso metro, para o nosso centímetro. Por exemplo, se você for olhar ali no Novo Testamento, ele não fala litros, né? Ele fala gomer, né? Basto, né? Medida de litro. Então, alguém sabe quanto é que é um basto? Né? A Bíblia já traduz para litros. A dracma era um tipo de moeda que valia um denário. Aí você não sabe nem o que é a dracma, muito mais que é um denário, entendeu? Então, essas novas Bíblias das novas traduções, elas já vêm com esse tipo de interpretação. Por isso que é importante você ter essas duas linguagens, tá bom? Por que nós estamos fazendo um seminário sobre interpretação bíblica? Primeiro, quando nós falamos de interpretação bíblica, irmão, é algo muito extenso, é algo muito comprido. É claro que em 3 dias é quase impossível você aprender ponto por ponto da interpretação bíblica. Porque quando nós falamos de interpretação bíblica, nós estamos falando aqui de 2 ciências. Existe a ciência da hermenêutica e a ciência da exegese. Então, tem gente que estuda anos isso. Então, é claro que em 3 dias você não vai sair daqui um expert. O que nós queremos com esses 3 dias é te dar aquele fogo da vontade de você iniciar e de você saber o porquê que é importante nós fazermos uma interpretação bíblica correta. É claro que eu não vou ler ali, né? Porque eu não estou enxergando, vocês acompanham dali. Por que nós vamos falar sobre a interpretação bíblica? Primeiro, quando nós falamos sobre interpretação bíblica, a primeira coisa que nós temos que apoiar e entender é a autoridade das Escrituras, a autoridade da Bíblia. Por quê? Porque toda heresia, todo problema, ele se inicia na interpretação. Por quê? O inimigo, ele não pode deturbar, porque já está escrito. Você já tem a Bíblia aí na sua mão? Ela já está escrita. Então, ele não pode simplesmente apagar o que está escrito. Então, o que é que ele faz? Ele vai deturbar o que você entende. O que nós entendemos é que vem da interpretação bíblica. Então, se você interpreta errado, você vai entender errado. Se você entender errado, a palavra ela não vai fazer o efeito que ela faz. Porque qual é o efeito da palavra? A palavra, quando ela é aplicada corretamente, a Bíblia fala que ela é vida, a Bíblia fala que ela é libertação, a Bíblia fala que ela é cura. Mas ela só é isso tudo se ela for aplicada como ela é. Então, se eu pego o que ela é e não aplico como ela é, ou como está escrito que ela é, eu posso deturbar a palavra, eu posso deturbar o ensino, eu posso ensinar errado. E se eu ensino errado, a pessoa vai aprender errado. E se a pessoa ela aprende errado e toma aquilo como verdade, porque não é que nós tomamos algo como verdade, que ele é verdade. Então, com a reforma protestante, nós ganhamos esse direito. Por quê? Porque a interpretação bíblica, ela não poderia ser feita antigamente por qualquer pessoa. Existiam pessoas específicas que eram escolhidas para interpretar a Bíblia. Então, da maneira que eles interpretavam a Bíblia, eles chegavam, eles ensinavam e você tinha que concordar. Por quê? Porque você não tinha direito ao acesso. Só que agora, eu e você, nós temos direito ao acesso. Você tem Bíblia de todos os jeitos, de toda tradução, de toda linguagem, da capa, da cor que você quer, do tamanho que você quer. Olha o tamanho dessa Bíblia aqui, ó. Dá para desmaiar um. Então, você tem de todos os jeitos. Então, o que acontece? Hoje a leitura, hoje o acesso está para todos. Só que quando nós falamos de acesso, nós também estamos falando de como é que nós vamos aplicar. Porque a palavra de Deus, irmão, ela é um tesouro. Então, se eu não souber usar esse tesouro,
É como se você desse dólares e dólares e dólares na mão de uma pessoa e ela enterrar. Ele deixou de ser dólar? Não, mas ele vai se perder o valor. Agora dá na mão da Nayara para você ver o que a Nayara faz. Por quê? A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Mas se ela cai numa mão de uma pessoa que não lê, que não tem interesse, que não ora, não quer saber o que aquilo quer dizer e nem aplicar para a vida dela, ela vai se tornar somente um livro. É por isso que tem milhares de pessoas hoje que eles estudam a Bíblia, eles leem a Bíblia e eles não se convertem. Por quê? A Bíblia hoje, irmão, ele é o livro mais estudado, é o livro mais copiado, é o livro mais impresso do mundo. Nenhum livro é mais impresso, mais lido, mais estudado do que a Bíblia. A Bíblia está dentro das universidades, está dentro dessa... O crente muitas das vezes não pode, mas ela é objeto de estudo de pessoas com inteligência capacitada. E muitas dessas pessoas passam anos e anos estudando ela e não se converte. Aí a minha pergunta é, como é que a pessoa passa a vida inteira estudando ela e ele não se converte? Então, nós sim podemos passar a nossa vida inteira com ela debaixo do braço sem saber o poder que ela tem. É por isso que é necessário nós interpretarmos corretamente e nós entendemos que ela é uma autoridade. Então, ela está acima de qualquer interpretação humana. Então, quando nós falamos que a Bíblia ela é o nosso manual que vai nos guiar para nós conhecermos a Deus. A palavra, as Escrituras, ela é uma das bases da nossa fé. Ela é uma das bases daquilo que acreditamos. Nós só acreditamos porque temos base daquilo que está escrito. Então, se eu não entender a autoridade das Escrituras, eu posso deturbar tudo. Por quê? Porque as Escrituras está escrito aquilo que é. Não é aquilo que eu acho. Não é aquilo que eu queria que tivesse escrito. Porque quando nós começamos a estudar a Bíblia como ela vai nos confrontar com aquilo que eu queria que fosse. Você quer ver uma coisa? A nossa ideia de Deus, as pessoas imaginam um Deus tão amoroso, que é um Deus que jamais vai mandar alguém para o inferno. Porque ele é um Deus tão de amor, só que essa palavra aqui, ela diz que ele manda e diz quem manda. Os mentirosos, os fofoqueiros, os adúlteros. Então, quando eu me vejo diante de um Deus que faz isso, confronta um Deus que está na minha imaginação. Não, Deus jamais vai fazer isso. Deus jamais faria isso. Deus jamais, por quê? Porque o meu entendimento sobre Deus é o entendimento que a filosofia me deu. É o entendimento que a minha cultura me deu. Eu tenho que entender que Deus é aquilo que a Bíblia diz que Ele é. E se a Bíblia fala que Ele manda, Ele manda. Se a Bíblia fala que Ele tira de lá, Ele tira. Se a Bíblia chama a graça de escândalo, é porque ela é incompatível com o nosso pensamento. Ou seja, pessoas que para nós não é digno de perdão, Deus perdoa. Pessoas que para nós jamais vão mudar, para Deus muda. É por isso que Paulo chama do escândalo da graça. Por que é um escândalo? Porque a nossa mente, ela é muito pequena e ela é muito limitada. Então, a palavra de Deus, ela vai mostrar aquilo que Deus é. Ela vai nos ensinar o que o reino de Deus é. Não é o que eu quero que o reino seja. Não é aquilo que eu aprendi por 30 anos dentro da igreja que o reino é isso. Será que o reino é isso mesmo? Será que é isso que a Bíblia está ensinando que o reino é? Será que Jesus é isso mesmo? Porque Jesus, ele é, irmão, aquilo que as Escrituras dizem que ele é. Então, por isso que as Escrituras, ela tem essa autoridade. Ela é a última palavra, ela é a nossa última sentença. Nós todos podemos ter uma mesma ideia do sim. Se a Bíblia está dizendo que é não, Deus vai prevalecer o não que está aqui. Não é assim, nós votamos em maioria. Não existe maioria. Quando as Escrituras, ela é
a maior autoridade que nós temos que recorrer a ela, para as nossas opiniões, para as nossas ações, para a nossa ação com o outro, para o nosso entendimento acerca de Deus, acerca do que é certo, acerca do que é errado, acerca do que é pecado, daquilo que não é. A palavra de Deus, ela é suficiente. Tem pessoas que falam assim, a palavra de Deus não tem resposta para tudo. Ela pode não ter uma resposta literal para tudo, mas ela tem um princípio para todas as respostas. Tudo você acha um princípio. Se você não acha uma resposta literal, você acha um princípio sobre aquilo ali. Então, quando nós falamos sobre a autoridade das Escrituras, nós estamos falando que ela... Eu estou apontando para lá, ó. Nós entendemos que ela é a nossa base, primeira palavra, primeira instituição e a última que vai dar o gabarito de tudo. Então, todas as nossas dúvidas que nós tivermos, nós vamos tirar na palavra. A palavra, ela é imutável. Ela não muda, apesar que os tempos se mudam, mas o princípio bíblico não muda. Então, se na palavra de Deus está dizendo que Deus é daquela maneira, ele não vai mudar porque nós queremos que ele mude. Então, é isso que nós entendemos como autoridade da Bíblia. A Bíblia, ela está acima do nosso pensamento religioso, do nosso pensamento cultural, do nosso pensamento econômico e do nosso pensamento social. Tudo aquilo que nós pensamos de cultura, de social, de econômico, de espiritual, ele só é verdade se a Bíblia diz, se a Bíblia nos garante e nos dá base para isso. Porque não adianta eu chegar aqui dizendo, olha, Jesus é isso, sendo que a Bíblia não me dá respaldo e nem princípio para isso. Então, na dúvida, fique com a Bíblia. Na dúvida, fique com a Bíblia. Eu posso estar aqui falando bonito, né? Posso aqui estar suando, pingando, que nem eu estou. E você falar, que maravilha. Você tem que colocar em dúvida o que eu estou falando. Porque a Bíblia, ela não é duvidável. O homem que fala dela, sim. Então, esse negócio, não duvida não, você tem que duvidar. Você sabe por quê? Porque o meu pensamento, irmão, o meu conhecimento, ele é muito limitado. Aonde o meu conhecimento chega, talvez o do pastor Paulo vai além. Às vezes o do Jonathan vai bem além. Então, não existe um homem com verdade absoluta. A verdade absoluta que existe é a verdade da Bíblia. Se eu estiver falando o que é bíblico, o que é certo, o que tem amparo bíblico, aí sim. Agora, se eu estiver falando o meu pensamento da igreja, pensamento da nossa placa, tudo é duvidável. Você pode concordar ou você pode discordar. Agora, a verdade bíblica, os princípios bíblicos, eles são irrevogáveis. Quando nós falamos de interpretação, nós estamos falando que ela é mais que ler. Ela é entender e praticar. A compreensão significa o quê? Entender o significado original das escrituras do contexto histórico e cultural. Quando nós compreendemos, vamos para a transformação, permitir que a verdade da escritura transforme nossa maneira de pensar e agir. Relacionamento, vocês estão conseguindo enxergar? Relacionamento, fortalecer as nossas conexões com Deus e melhorar os nossos relacionamentos. Então, qual é o intuito de você fazer uma interpretação bíblica e de você entender a importância de se interpretar? Porque com a compreensão correta, com a compreensão daquilo que está escrito, você trazendo para os dias de hoje os princípios dela, e você entendendo, você vai trabalhar a transformação. Então, a primeira coisa que a interpretação bíblica e a aplicação correta dela faz é uma transformação na sua vida. A partir que ela faz uma transformação na sua vida, ela vai começar a transformar o ambiente onde você está. Então, a verdadeira transformação, ela vai começar dentro de você. Ela vai começar no seu pensamento, na sua mente, ela vai começar nos seus sentimentos, ela vai começar no seu modo de agir e no seu relacionamento com Deus. Quando você trabalha o seu relacionamento com Deus e Deus com o relacionamento com você, vai se abrir o leque para os outros relacionamentos. Então, quando nós estamos bem com Deus, os nossos outros relacionamentos vão sentir essa influência.
A gente muda como pai, a gente muda como mãe, a gente muda como amigo, a gente muda como amiga, a gente muda como profissional, nós mudamos como servos de Deus, como pessoas dentro da igreja e como fora da igreja. Porque a transformação, ela é uma transformação de indivíduo. E essa transformação, ela só é possível quando você entende a verdadeira compreensão do que a Bíblia está dizendo. É por isso que o inimigo, irmão, ele deturba muito o que nós entendemos da palavra. Por quê? Porque quando ele deturba, ele incapacita eu e você de termos um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, o que acontece? Existem pessoas hoje que estão dentro da igreja, que eles têm relacionamento com a igreja. Eles têm relacionamento com a igreja. Eles cumprem uma agenda de igreja. Eles não têm relacionamento com Deus. Por quê? Qual é a diferença do relacionamento com a igreja e um relacionamento com Deus? Quando eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho que entender que eu fui digna de uma graça da qual eu não fiz nada para merecer ela. Deus me tornou digna porque eu não era digno. Deus me tornou digna de uma misericórdia que eu nunca seria capaz. Então, quando eu entendo essa parte do relacionamento com Deus, eu vou entender também que a Tati também não é digna, que como eu também não fui, mas se Deus foi misericordioso comigo, também vai ser misericordioso com a Tati. Então, eu consigo ter comunhão com ela, porque nós éramos o quê? Duas miseráveis que somos dignas da graça. Se eu não entender isso, eu vou me achar mais santa do que a Tati, vou me achar mais santa do que a Bárbara. Eu não piso no calçado onde a Tati pisa, eu não piso. Eu não posso sentar na mesma mesa que a Tati senta. Eu não posso ter uma mesma conversa com que a Tati tem. Nós somos os pastores aqui, nós somos uma castra superior, entendeu? De ficar lá no lustre separado. Eu não posso olhar para o meu irmão que não tem carga eclesiástica e não me sentir próximo a ele. É porque essa pessoa foi transformada por dogmas de igreja, ela não conhece Deus. Porque quando você conhece Deus, então, pastora, me dá um exemplo bíblico. Moisés. Você leu aí na sua Bíblia que Moisés comia de um maná diferente? Ele comia do mesmo maná que o povo comia. Ou Deus tratou ele diferente? O mesmo sol que o povo servia na cabeça, Moisés também dá. Ou Deus deu uma sombra para Moisés, só na tenda de Moisés tinha uma nuvem, entendeu? Diferente. Só na tenda de Moisés tinha uma água gelada. O Senhor tratou ele. E olha que Moisés tinha um contato com Deus diferente que os outros tinham. Mas Moisés nunca vai se achar melhor do que o povo. Ele nunca vai falar, a minha tenda é em cima do monte, vocês ficam embaixo, entendeu? Porque eu falo com Deus, vocês não falam. Ao contrário, quanto mais Moisés tinha um relacionamento com Deus, mais piedoso Moisés ficava. Quanto mais Deus falava com Moisés, mais misericordioso Moisés ficava. Ao ponto de Deus falar para ele assim, Moisés, eu vou deixar esse povo aí e vou levar só você. O que ele fala? Deus, não faz isso não, é seu povo. Ah, irmão, é eu e você. Não é isso, Deus, concordo. Deixa mesmo, entendeu? Deixa eles aí, vai só eu, o senhor e eu. Deixa esse povo se matar aí. Mas porque quem tem um relacionamento com Deus, se eu sou digna, sem ter feito nada dessa misericórdia, desse amor, eu tenho que olhar para o meu pai, eu tenho que olhar para os meninos, eu tenho que olhar para a Maiara com esse mesmo amor. Então, esse tipo de relacionamento e esse tipo de ela só é possível, irmão, numa transformação bíblica verdadeira. Porque só uma transformação bíblica verdadeira faz você ter um pensamento desse. Então, quando nós fazemos isso, essa transformação e esse relacionamento, eu entendo que o meu relacionamento com Deus é maior do que o relacionamento de dogmas. Eu consigo ver um irmão que pensa diferente de mim. Eu consigo entender que aquele irmão, a igreja dele é diferente da minha, mas nós somos irmãos. Porque olha só, olha para o irmão que está aí do seu lado. Ele tem um cabelo diferente do seu, ele tem a cor, ele tem um corpo, é mais gorduroso. Nós somos diferentes.
a graça de Deus vai ser manifestada em nossas vidas de uma maneira diferente. Então, quando eu olho para um irmão de uma igreja diferente, de uma doutrina diferente, eu consigo ver através do relacionamento com Deus, eu consigo entender, eu consigo ver ele como um irmão. Isso é relacionamento. E esse pensamento, ele só se torna possível quando nós entendemos a Bíblia como ela é. Porque quando nós não entendemos a Bíblia como ela é, mas como aquilo que eu acho, a gente vira fariseu. Porque os fariseus, eles interpretaram a lei do jeito que eles achavam que era. Então eles achavam assim, ó, fulano é imundo, nós não comemos com ele, nós não vamos na casa dele, nós não cumprimentamos ele na rua porque a gente é santo demais. Aí quando eles viam Jesus na mesa dos publicanos, eles falavam assim, jamais ele vai ser o Messias. Porque se ele fosse o Messias, ele não ia aceitar que esse povo. Então, quando nós nos cercamos do verdadeiramente relacionamento, que a Bíblia diz que nós temos que ter, a gente quebra, irmão, muitas muralhas que foi a religião que construiu, que foram as pessoas que construiu, que foi as pessoas que botaram, como é que é o nome daquelas barreiras quando a gente está indo para os lugares que você tem que pagar? Pedágio. A gente botou pedágio no caminho até Deus. Olha, você não pode isso, você não pode usar isso, você não pode falar desse jeito, você não pode andar desse jeito. Sendo que a Bíblia não está falando isso. Eu não posso falar que tem algo, sendo que a Bíblia diz que não tem. Eu não posso dizer que é, sendo que a Bíblia diz que não é. E aquilo que a Bíblia diz que não é, eu também não posso dizer que é. Porque isso são pedágios que nós vamos colocando. E a gente está achando que está aproximando a pessoa de Deus, e a pessoa nunca vai se aproximar de Deus, porque ela nunca tem um dinheiro para pagar o pedágio. Esse pedágio, irmão, era a lei. Se você olhasse para a lei, você nunca ia ser salvo, porque se você cumprir um mandamento, você cai em outro. Paulo fala assim, olhe para a lei, ninguém vai ser salvo de acordo com a lei. Porque se você cumpre uma coisa, no outro você não cumpre. E não tem a média não, tá? São 10 mandamentos, se eu cumprir 7, passei de ano. Não, você tinha que cumprir os 10. Você tinha que cumprir tudo. Então era impossível você ser justificado pela lei. É por isso que vem a graça de Deus. A graça de Deus, ela entra porque ela torna eu e você justos sem a gente ser. Torna a gente digno de misericórdia sem nós sermos dignos. Só a graça do Senhor. E esse tipo de ensino, ele vem daqui. Ele é bíblico. Ele é da Bíblia. Esse relacionamento, o relacionamento com Deus, ele vai mudar os seus outros relacionamentos. Quando nós falamos sobre interpretação, a primeira coisa que você tem que entender, você tem que conhecer a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. A Bíblia que você está usando para o estudo. Você conhece ela? Então, escolhe uma Bíblia para você usar nos 3 dias, tá? Então, se você escolheu essa aí, você vai usar essa Bíblia nos 3 dias que nós fizermos o estudo. Primeira coisa, você precisa conhecer a Bíblia. Então, vamos conhecer a Bíblia como livro. A Bíblia, esse nome vem do grego, Biblos, que era o nome de uma cidade. Que é o quê? É uma coletânea de livros. São vários livros reunidos no mesmo lugar. Por quê? Porque a Bíblia, como o próprio nome dela diz, elas são vários livros que estão reunidos no mesmo ambiente. Então aqui nós temos vários livros, que são 66 livros. A nossa Bíblia protestante são 66 livros. A Bíblia católica tem mais livros, a Bíblia ortodoxa também tem mais livros. Então, a nossa Bíblia protestante tem 66 livros, e essa Bíblia, ela é dividida em 2 seções. Nós temos o Novo Testamento e nós temos o Velho Testamento. Tem algumas Bíblias que não falam velho, falam antigo. Né? Eles preferem essa nomenclatura, inclusive, Antigo Testamento e Novo Testamento. Qual a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento? O Antigo Testamento fala da época da lei e o Novo Testamento vai falar sobre a aliança da graça. O Antigo Testamento vai profetizar e apontar para Cristo, o Novo Testamento vai realizar e idealizar Cristo e a sua volta. Então, os 66 livros, é claro que
Não está em ordem cronológica. A Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Que cronológica é esse? O livro de Gênesis é o primeiro livro, mas ele não foi o primeiro a ser escrito. Então, como é que ficou organizado então? Então, a Bíblia ela era em formas de rolos, né? Em formas de pergaminhos, em formas de... Tem até um pergaminho aqui, ó. Tá vendo? Eu creio que vocês estão vendo, né? Porque eu não estou vendo. É aqui, o pergaminho. Então, ela era escrita sem parágrafo, sem espaço, não tinha vogal e era lido daqui para cá. Porque a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O hebraico e o aramaico no Velho e no Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento. Mas, particularmente, ela era escrita assim, porque não tinha essa coisa maravilhosa que nós temos, tudo organizadinho, bonitinho, como vocês estão vendo aqui. Então, não tinha versículo, não tinha capítulo, era texto corridão, era o texto corrido, entendeu? Então, ficou muito difícil. Até o ano de, Até o ano de 1200, a Bíblia, ela era toda reta. Inclusive, se você pegar aqui a minha King James aqui, ó, a King James, essa aqui não, mas uma das primeiras King, a minha ainda tem, ó. A minha não tem, ela é toda reta, tá vendo? Ela não tem título, ela não tem nada, tá vendo? Ó, começa o 17, aí já vem o 18, vai emendando. A Bíblia ela era mais ou menos assim, ela era toda reta, ela não tinha versículo, ela não tinha capítulo, ela não tinha nada. Para ficar mais fácil, para localizar, né, quando começou a liturgia de culto, para ficar mais fácil, o primeiro foi Stephen Lender, que ele, se eu não me engano, ele é um padre, que foi um padre judeu. Esse padre aqui, lá no ano de 1200, ele vai fazer a divisão da Bíblia em capítulos. Então, ele vai dividir o capítulo 1, o capítulo 2, para quê? Para ficar mais fácil, né, a localização daquilo que está lendo. Mais para frente, já no ano de 1448, aí vai vir um rabino, e depois um rabino que vai colocar os versículos, colocar o nome dele aqui, né? O Rabino Natan. Em 1448, ele vai botar os versículos só no Antigo Testamento, né? Porque se ele é rabino, ele é judeu, o judeu só tem o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica. Mais para frente vai vir Robert Sten, que ele vai fazer os versículos do Novo Testamento. Então, essa Bíblia que você tem, que tem livro, né, que tem capítulo e que tem versículo, é uma coisa de agora. E ela foi feita exatamente para dividir, para ficar mais fácil a localização. 1900 para cá é que a Bíblia começou a ter os títulozinhos, né? Os títulozinhos para dividir ali os assuntos, né? Então, por exemplo, você tem lá a parábola do filho pródigo, aí no outro já tem outra parábola. Aqueles índices ali, irmão, foi o homem que colocou. Então, você não vai muito por ele ali, não. Porque aqueles índices ali foi colocado para ficar melhor a divisão. Mas aquilo ali foi feito pelo homem. E isso aqui também foi feito para facilitar. Então, a Bíblia ela não está em ordem cronológica, tá? A história dela também não está em ordem cronológica. Você sabia também que o livro de Salmos também não está em ordem cronológica? Se fosse em ordem cronológica, o primeiro Salmo tinha que ser o 90, porque o 90 quem escreveu foi Moisés. Então, o Salmos 90 tinha que estar no primeiro, e o último Salmo tinha que ser o 137, porque ele foi feito depois do exílio. Então, nem os Salmos estão em ordem cronológica. Então, isso é importante você saber, por quê? Então, tá, se a Bíblia não está em ordem cronológica, então qual é a ordem que ela está? Então, vamos lá. Pega aí o índice da sua Bíblia. O índice. Que tem a lista dos nomes do... Isso. Tem a lista do Antigo Testamento e a lista do Novo Testamento, não é? Como é então que a Bíblia está sendo dividida? A Bíblia vai ser dividida por seções. Seções de temas. Então, nós temos isso. Eu vou ler e você vai acompanhar aí na sua Bíblia certinho, tá?
A primeira sessão que nós vamos ter é a do Pentateuco. Quem é o Pentateuco? É os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, que é os livros da lei, é os livros que vai contar a história do homem e a formação. Então, é os 5 primeiros. Então, vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá vendo aí? Na ordem? Esse é o livro, os Pentateucos. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos. O que são os livros históricos? Eles vão contar ali a história do povo de Israel, quando eles entram na Terra Prometida, e aí eles vão até o pós-exílio. Então, são aproximadamente 12 livros. É 12 livros? São 12 livros. Então, vamos contar aí. Começa por Josué. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Parou aqui em Esther. Então, os livros históricos, eles também não estão em ordem cronológica de história. Por exemplo, o livro de Neemias, ele é o que conta a história final. Depois do livro histórico, vem os livros poéticos, que é os livros de poesia, que nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico e Cântico dos Cânticos. Depois dos livros poéticos, nós temos os profetas maiores. Por que eles são chamados de profetas maiores? Não é porque eles eram maiores na certeza de importância e que os outros profetas menores eram, não. Era questão de relevância do tamanho do ministério e o tanto de tempo que eles profetizaram e o tanto de reinos que eles profetizaram. Então, os profetas maiores, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E agora nós temos os profetas menores. Como eu falei, é porque o ministério deles foram menores. Eles profetizaram para um reino, fizeram uma profecia, tiveram um reinado mais, vamos dizer assim, mais local. Aí nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Pastora, por que eu tenho que saber disso? Porque cada seção bíblica dessa aqui, ela é interpretada de uma maneira diferente. Se você interpretar um livro poético do mesmo jeito que você interpreta um livro do Pentateuco, que é o livro da lei, você vai interpretar um versículo errado. Então, a Bíblia ela já foi colocada em seções exatamente por isso, que é por seções de assunto. Aí nós vamos agora para o novo. Peraí. Aqui? Isso. Vão falando, que eu não estou enxergando, não. Agora vamos para a organização do novo. Ainda na sua Bíblia. Nós temos aí, primeiro, os evangélicos, que são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro de Atos dos Apóstolos, que ele é o único livro diferente, que ele é um livro de história, é um livro histórico. Depois nós temos as cartas, as epístolas. As epístolas, elas dominam o Novo Testamento. Nós temos as epístolas de Paulo primeiro, que são as 13 primeiras, e nós temos as epístolas gerais, que foi João que escreveu. Por quê? As epístolas de Paulo, elas são direcionadas com um público específico. Então, por exemplo, quando ele escreve a carta de Gálatas, ele está escrevendo a carta para o povo que está aí na Galácia. Quando ele escreve a carta de Romanos, ele está escrevendo para a igreja que está em Roma. Quando nós falamos das cartas gerais, aí os autores que estão escrevendo, por exemplo, Tiago é uma carta geral. Ele está escrevendo para a igreja no seu completo. Então, aqui não está simplesmente direcionada para uma pessoa ou uma igreja específica. Então, vamos lá. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, 3 João, livro de Judas, parou aí. E o livro de Apocalipse é o livro da Revelação.
Do mesmo jeito do Antigo Testamento. Cada modelo desse, você interpreta ele de uma maneira diferente. Então tá, pastor, como é que eu vou interpretar? Então vamos começar lá. A Bíblia, ela tem um gênero literário. O que é o gênero literário? É os tipos de texto. Né? Eu preciso saber disso, pastor? Precisa. Por quê? Na Bíblia nós temos... Eu vou precisar do celular, porque essa parte aqui eu esqueci de imprimir. Mas vocês estão enxergando ali. A Bíblia tem o gênero narrativo. Bora, celular, ligue. Deixa eu colocar aqui. Na Bíblia nós temos o sentido narrativo. Cadê eu aqui? Peraí. Nós temos o narrativo, o profético, a lei, a sabedoria, o poético e o apocalíptico. Vamos um de cada vez para você entender por que cada um interpreta de uma maneira. Todo texto, nas suas seções, ele tem um pouco de tudo. Quando nós temos um texto narrativo, nós estamos falando de um texto que tem alguém narrando uma história. Ele está contando uma história. Então, quando você pega um texto narrativo na Bíblia, você tem que entender que ele está contando uma história, ele está narrando um fato. Esse fato narrativo, ele pode ser fictício no sentido assim, ele pode ser através de parábolas, né? Então, todo o texto da parábola que Jesus faz, ele é um tipo de texto narrativo, porque Jesus está contando uma história. Esse texto de parábolas, que ele é um texto figurativo, ele não quer dizer que ele aconteceu literalmente. É um exemplo que Jesus está fazendo. Então, como é que você interpreta uma parábola? É pelo seu princípio, a moral da história, que é o que Jesus quer nos ensinar. Então, por exemplo, abre a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 25. É um exemplo de um texto narrativo. Vamos interpretar ele rapidinho. Capítulo 25. É um tipo de texto narrativo. É um tipo de texto narrativo figurativo. Ou seja, tudo que é figurativo, ele está sendo usado como exemplo. Então, é um exemplo de uma verdade que o princípio e a moral da história é o que Jesus quer ensinar. Então, eu estou em Marcos. Oh, Deus. É Mateus. Aqui, Mateus 25 está falando de qual parábola? A parábola das 10 virgens. Então, esse casamento aqui aconteceu? Não. Esse casamento aqui não aconteceu. Jesus está contando uma história figurativa para nos ensinar o que é o reino dos céus. Então, ele vai usar como um campo de exemplo, é um exemplo que ele está dando. Não é que ele inventou a história, até porque ele está contando o casamento do jeito que um casamento judeu é. Então, ele está usando este exemplo para aquelas pessoas que estavam ali entendessem uma situação difícil de entender. Então, por exemplo, aqui Jesus está sendo muito pedagógico. Ele pegou algo que muitas das pessoas não conseguiam entender e trouxe para um exemplo de uma realidade deles. É como se Jesus estivesse contando algo de acordo com a realidade, para eles entenderem, para eles fazerem a assimilação do que é o reino. Então, toda parábola, ela tem esse sentido. Jesus está uma história narrativa. Uma história narrativa que não é fictícia. Ela